Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Boa noite, mestridinho. Dia 14, horário 16h47. Luiz Inácio Lula da Silva, Janja, Dilma estão expulsos da China. Não podem retornar mais na China. Foram expulsos. Ele está prosseguindo para a Rússia. Não se sabe se ele vai para a Rússia porque ele também foi expulso. Ele tem que apresentar os papéis do dinheiro acautelado em território russo. Está lá, em território russo, mais de 900 bilhões. Estão pensando na faixa de 1 trilhão.
em dólares e euros. Essas malas é um capital não declarado, que não permitiram ingresso por causa do volume. Então, o Lula disse que ia proceder com os papéis. A Janja foi levada a uma sala e estava presa, mas aí ela foi liberada para seguir, para se encontrar com Lula, viajar para a China e lá proceder com os papéis. Então, não se sabe do paradeiro do Lula, se o Lula está na China. Ele não tem paradeiro, não sabemos o paradeiro dele no momento. Estamos monitorando e as forças não permitem dizer onde ele se encontra. Ele não vem para o Brasil porque ele tem captura, da mesma forma que o Maduro. O Maduro se encontra na Rússia, ele quer permanecer na Rússia. Mas o Lula não se sabe se conseguiu. Ele ligou para o Putin e falou que queria acompanhar ele para a Turquia, mas não houve resposta. Então não sabemos do paradeiro do Lula. Os F-16, o satélite, está prosseguindo para monitorá-lo. Ele não pode vir para o Brasil porque ele vai ser capturado, vai ser levado às dependências da DEA. Todo o governo do Lula caiu imediatamente. Obrigado. No momento 14 de maio, 16 horas e 50 minutos, todos sabem que caiu o governo e não querem relatar a verdade. O Barroso deixou de ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele se evadiu. Ele fez delação premiada em Nova York. Já está fora. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Estamos na função arbitragem internacional, justiça privada, justiça paga, na investigação de 196 países dos seus funcionários públicos em todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, todos na membresia da Assembleia Permanente que a ONU estipulou para o domínio de medidas opressivas e imorais, a perpetuar funcionários públicos ao enriquecimento ilícito de eterno e colocar a sua prole, os seus descendentes, como líderes futuros em cargos de administração destes países, quem sabe do planeta. Tudo isto foi já investigado com vastas provas e agora estamos à caça, à procura de todos estes que levaram a óbito centenas de milhões de cidadãos do planeta. Hoje, dia 14 de maio de 2025, Lula, Janja, Dilma foram expulsos, estão banidos do território da China. Não podem mais entrar na China, não podem mais entrar na Rússia. Eles estão banidos. Eles foram jogados à própria sorte. E agora este indivíduo alega que está rumo ao Brasil, dizendo que vai chegar de madrugada ao Distrito Federal, Brasília, mas a realidade não é essa. Nós estamos com toda a aplicação de satélites a monitorá-los. Ele e a sua trupe de desgoverno, de carniceiros, filhos da puta, que matam nos hospitais, matam na economia, matam a mão armada, são uns filhos da puta, terroristas.
E vocês aí de 1.822 favelas, só no Rio de Janeiro, fora em 27 estados e no Distrito Federal, porque agora Portugal faz parte da geopolítica do Brasil. Eles, para não serem decretados crimes na Europa, fugiram para o Brasil, mas foram alcançados. Então nós temos a captura deste filho da puta e o seu clã, o seu grupo de assaltantes, exterminadores, covardes, que eles estão se evadindo, foragindo. O Barroso, na sua delação, deu os nomes dos que subornaram, através do dinheiro da USAID, a manipular as urnas eletrônicas quando ele estava presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, quando ele estava já encarregado, através de suborno da USAID e de vários componentes do governo, Biden, Obama, Bush e do Lourinho e do Clinton, família Clinton. Ele já fez a sua declaração e ele se encontra em fuga. Ele já quer esclarecer todas as posições que se submeteu neste grande arcabouço de funcionários públicos que se vendem por dinheiro a matar, exterminar políticos, qualquer um, porque eles têm preço. Então quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. No momento o Brasil se encontra administrado pela Marinha do Brasil. Não há componente do Exército e da Aeronáutica. Nós estamos debruçados nos relatórios, acompanhando a este desgoverno que não tem nenhum aporte financeiro para pagar os salários atrasados, como também os ministérios, como também hospitais, porque eles raparam com o tacho. E os que ficaram aí, os ministros do governo desse impostor Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, rasparam o tacho. A FEBRABAN está sendo levantada pela Lei Magnificat. Todo o sistema financeiro brasileiro está todo ele sendo levantado pela Lei Magnificat e também do narcotráfico mundial, já que o dinheiro pernoita no Brasil através da Firjan, o dinheiro do narcotráfico, da compra e venda de armas e de todo tipo de crimes, pernoita na conta da Firjan. E dali ele estabelece o ceteris paribus para o resto do planeta. Já tudo identificado. Então, nós não queremos saber de barreiras, não queremos saber de nenhum filho da puta, de autarquia, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público Federal, Ministério Público Civil, qualquer filha da puta, FEBRABAN, qualquer um filha da puta que queira obstruir ou queira ocasionar ruído
principalmente as emissoras de televisão concessões que já estão caçadas. Já fizemos essa investigação quando estivemos em Brasília e arguímos contra o encarregado à época, Miro Teixeira, que saiu pelo Ministério Público algemado, fora do governo, por se tratar de uma pessoa de conhecimento da minha família. Evitamos que ele pegasse cadeia, mas ele colaborou bastante. Então temos todas as concessões. Sabemos tudo de vocês, seus filhas da puta deste governo de merda. Que vocês pegaram ele andando, mas não sabiam na ratoeira que vocês caíram. Seus ladrões filhos da puta. E temos bastas provas. Temos tudo. E conforme determinações que levaram vocês à ambição de querer dominar as emendas PIX, de manipular com o orçamento brasileiro, pegamos todos vocês, seus filhas da puta. A única forma que vocês têm para se safar é obedecer, é estabelecer imediatamente, como mandato tampão, o senhor Messias Bolsonaro, aguardando as eleições de 2026, se forem possíveis, já que estamos fazendo uma devassa na área tributária em 27 estados, agora com Portugal e o Distrito Federal. Estamos passando a limpo governos, prefeituras e a puta que o pariu. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Nenhum filho da puta que mandou dinheiro do Irã para o Brasil para estabelecer o narcotráfico, para estabelecer feudos do judiciário, para estabelecer estados, governadores e prefeitos, está fora do alcance, já que vocês caíram na ratoeira estabelecida. Quando vocês chegaram, assumiram hábitos de querer saciar o seu ego, saciar a sua forma de governo com medidas opressivas e morais, seus filhas da puta. Então agora vocês todos vão colher o que plantaram. Estamos entendidos? E é o cargo, não é a pessoa. O cargo tem vida própria. E ele sabe qual vai ser o seu próximo passo. E te aconselho, fala que eu sou lindo, que você gosta da minha barba e do meu cabelão. Entendeu, seu filho da puta? Porque senão tu vai amanhecer na vala cheio de buraco, seu filho da puta. Porque o cargo, ele não permite a dúvida. Ele opera no que você pensa, ou que você age, ou que você determina, seu filho da puta. Entendeu? Tô sendo claro. Melhor advertência do que essa não tem outra, seus filhos da puta. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, que eu vivo graças à ajuda de doações do povo brasileiro, que são poucos, mas que estica como se fosse chiclete. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com, plataforma Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 44734, plataforma Banco Mercado Pago. Quero advertir a vocês,
Eu não tenho nada a temer com as minhas documentações, já que elas são uma ratoeira para qualquer um, para qualquer banco, para qualquer plataforma de ladrão. Todos estão caindo porque estão na ratoeira. E muitos vão cair ainda mais. Entenderam, seus filha da puta? E agradece que não amanheceu furado que nem peneira, seus filha da puta. E torno a repetir, esse Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, como sua parentela, entregou todos vocês de 88 facções do narcotráfico, de 10 superintendências do narcotráfico, de vocês, chicários mexicanos. Ele entregou vocês, militância del Chapo, eles entregaram o Supremo Tribunal Federal, que ficou encarregado da administração. Também do Golfo, lá do Golfo. Pegaram todos vocês, eles entregaram todos vocês, porque eles agora estão apavorados e sabem que é prisão perpétua. Então nós já temos, e eles consagraram que todo o Comando Vermelho, as 88 facções, e todos os chicários, todos os mexicanos, todos os que estão habitando aqui no território de 27 estados e do Distrito Federal, como Portugal, que agora faz parte da administração brasileira, estão com a prisão determinada. Vocês vão ser levados ao cárcere como narcoterroristas, principalmente terroristas, porque eles já catalogaram. Não é o governo brasileiro, que ele já entregou o superintendente da Polícia Federal, conjuntamente com Lewandowski. Deram o nome de todos vocês, esses filhas da puta! Entenderam? Tô sendo claro? E chegaram para ele e falaram assim, não precisamos da colaboração de vocês, já sabemos quem são os terroristas, e vocês estão no meio, seus filhas da puta! Foi claro? Finalize isto o máximo possível e fiquem com Yahushua Merushhaim. Estamos já à captura. O F-16 estão a escoltar toda a cambada desses filhas da puta que serão levados à penitenciária da DEA em Miami. Todo mundo preso. Prisão perpétua, seus filhas da puta! É mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que o dia hoje na política já começou pegando fogo. Para vocês terem uma ideia, jornalista conceituado lá dos Estados Unidos acabou de revelar uma verdadeira bomba. Ele contou coisas de Bolsonaro aqui que ninguém nunca teve coragem de falar. Sim, citou Mauro Cid e muito mais. Mas não é só isso não, gente. Ainda teve um líder da direita, isso mesmo, gente. Acabou de passar mal. Parece que teve envenenamento. Eu quero trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que está mexendo com as estruturas da política. E mais, ainda tem uma revelação bombástica. Sabe de quem? Um aliado de Bolsonaro, aliado próximo de Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, que resolveu quebrar o silêncio e revelar toda a verdade que está por trás daquele dia 8 de janeiro e das Forças Armadas. Sim, ele ainda vai citar um ministro do STF, vai trazer uma verdadeira bomba sobre esse ministro. E eu não estou falando de Alexandre de Moraes e nem Luiz Roberto Barroso, não. Apesar do que, Luiz Roberto Barroso também acabou de fazer uma confissão e eu também vou trazer para vocês nesse vídeo. E entre outras notícias que vai prometer incendiar o dia de hoje, vocês vão ficar chocados com as revelações de Luiz Inácio Lula da Silva do PT sobre aquela fala de Janja em relação a Xi Jinping, que deu o que falar. Até a Globo detonou com Janja, e para até a Globo falar de Janja
É porque a situação é bem séria. Mas vocês acham que o marido dela ia deixar barato? É lógico que não. Gente, se tem uma coisa que deixa Lula furioso é falar de Janja. E ele saiu em defesa dela e falou até em traição. É, gente, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu não vou ficar dando muito spoiler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se inscreva no canal se não é inscrito. E já vamos começar com o vídeo, sabe de quem? Dele, Paulo Figueiredo, revelando uma verdadeira bomba, segredos que nem vocês sabiam de Bolsonaro. E segundo Paulo Figueiredo... Não ri em absolutamente nada nesse sentido, me desculpe os dodóis, mas isso não é arrogância, o nome disso é convicção. E você pode chorar onde você quiser, mas a história provou que eu tinha razão. Quando você está em casa enxergar algo que as pessoas não enxergam, a sua obrigação é falar, e principalmente a minha como comunicador, eu falei. E nem sempre o presidente Bolsonaro escuta o que eu falo e sofre as consequências disso. Ah, mas então, Paulo, você acha que você sabe tudo e o Bolsonaro só erra? Não. Provavelmente ele vê outras coisas que eu não vejo, acerta em outras coisas que eu errei, mas especificamente o tempo mostra que, em geral, eu tenho tido razão nos assuntos que me levaram a criticá-lo. O que nos leva ao segundo diálogo em que eu digo, divulgado pelo UOL, em que eu digo ao Cid que o Bolsonaro é um homem bom, mas que foi fraco. Ora, nenhuma novidade. Eu sempre falo isso também, é impossível. Vejam, é que vocês não têm o privilégio de conhecer o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma figura adorável. Impossível você não gostar dele. Muitas vezes eu apresento um jornalista ao presidente, até o jornalista de esquerda sai lá gostando do presidente Bolsonaro. Eu não vou dizer que eu facilitei a entrevista do presidente especificamente a um jornalista de um grande veículo internacional. O cara saiu lá rindo, publicou uma ótima reportagem do presidente. Só que, posto isso, as estratégias dele são, em geral, umas bostas. E falta, muitas vezes, fortaleza para agir em momentos decisivos. Tem um processo decisório errático, muda de opinião o tempo inteiro e não tem, muitas vezes, convicção e fortaleza para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E eu já falei isso publicamente, inclusive tem uma turma enchendo o saco dizendo que eu tinha que fazer as críticas no privado, mas entendam o seguinte, eu sou um jornalista, eu não sou um político do grupo do Bolsonaro. Eu não sou, de fato, um bolsonarista. Eu sou um jornalista que gosta do presidente Bolsonaro e vota no presidente Bolsonaro. Mas no momento em que eu aceitar um cargo no governo, ao mesmo tempo eu fico proibido de criticar o Bolsonaro publicamente, e já disse isso aqui várias vezes a vocês, se você é um político do grupo político do Bolsonaro, você deve, por hierarquia, fidelidade, e não deve ficar fazendo críticas públicas ao presidente. Ao mesmo tempo, seria impossível fazer o meu papel de jornalista, de analista político, sem ter a liberdade para criticar abertamente quem eu queira. Porque aí eu não consigo exercer minha função de jornalista ou de jornalista político. Outro dia um político, um amigo meu, que eu gosto muito, me ligou e falou, poxa, Paulo, você falou que eu não tenho chance na tal e tal eleição no ar, fiquei chateado. Eu falei, mas eu disse isso para você. Eu digo isso para você. Eu digo que você está fazendo o cálculo político errado. Como é que eu não vou comentar no ar? Eu sou pago para isso, essa é a minha função. No caso do presidente Bolsonaro, a gente tem um enorme alinhamento de interesse, mas não tem uma subordinação. E eu não sou escravo do like, da plateia, do apoio. Quem quiser apoiar, faz porque gosta do meu trabalho, não porque eu apoio o presidente Bolsonaro. Por isso que eu já falei inúmeras vezes, não é que o presidente Bolsonaro seja fraco o tempo todo, mas há vários momentos em que o presidente foi fraco. Veja, só aqui da minha cabeça, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que foi derrubada pelo Alexandre, ele já falou sobre isso, e eu insisto, agiu de forma fraca. O acabou porra, que não acabou porra nenhuma, só aumentou, não aconteceu nada, agiu de forma fraca. A carta escrita afagando o Alexandre de Moraes, escrita pelo Michel Temer, aquele acordo de bosta em 7 de setembro de 2021. Fraqueza. Fraqueza. E eu já disse, eu repito a frase do Donald Rumsfeld, a fraqueza é provocativa. E por isso que eu disse que eu sabia que o destino do presidente Bolsonaro ia ser, de novo, voltem ao ar. Eu disse que eu sabia que o presidente Bolsonaro seria perseguido, seria tornado inelegível, seria achincalhado, condenado e preso. E o que aconteceu? Só falta ser preso. Mas alguém tem dúvida de que se ninguém fizer nada, e eu estou dedicando a minha vida a isso, não especificamente a ele, mas a libertar o Brasil dessa ditadura, que consequentemente evitará a prisão dele ou encerrará a prisão dele. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Bom, gente, se ninguém fizer nada, realmente Paulo Figueiredo tem toda a razão. Bolsonaro vai acabar sendo preso. Mas a situação dos ministros está indo de mal a pior. E se eu te disser que Luiz Roberto Barroso acabou de confessar algo lá nos Estados Unidos,
que, segundo Felipe Barros, é gravíssimo, ele acabou de fazer essa denúncia, assistam esse vídeo de Felipe Barros e tirem vocês suas próprias conclusões. A interferência dos Estados Unidos na democracia brasileira agora foi assumida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É isso mesmo que vocês ouviram. Vocês sabem que eu estou aqui nos Estados Unidos essa semana, fazendo várias reuniões. Tive reunião com o Mike Benz ontem. Nessa semana tenho reuniões importantes com funcionários de inúmeros ministérios, secretarias aqui dos Estados Unidos. Mas uma matéria me chamou a atenção. O UOL publicou o ministro Barroso dizendo: Barroso diz que Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar golpe no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. Se nós acessamos essa notícia para vermos a matéria na íntegra, olha o que o Barroso diz. Abre aspas. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Mas o ministro Barroso foi presidente do TSE de maio de 2020 a fevereiro de 2022. O que o ministro Barroso está dizendo é que de 2020 a 2022, ele já estava em conversas e articulações com autoridades do governo Biden, do Partido Democrata, para que o Partido Democrata, através dos Estados Unidos, interferisse no processo eleitoral do nosso país, de 2020 a 2022. Em 2020, nós ainda estávamos passando pela pandemia, e o ministro Barroso se reunindo naquele momento, de 2020 a 2022, pelas próprias palavras dele, com autoridades do governo norte-americano, pedindo para que eles, a pretexto de defenderem a democracia, interferissem no processo democrático do Brasil. De que forma, vocês podem perguntar para mim, que aconteceu essa interferência? Veja, o Mike Benz tem dito isso. O complexo industrial da censura que foi estimulado, criado no Brasil, fomentando o próprio Supremo Tribunal Federal e o TSE a censurarem as pessoas da direita, a banirem as suas contas, a perseguição que nós estamos passando no Brasil ao longo desses últimos anos, foi obra do Partido Democrata norte-americano em conjunto, pelo que o ministro Barroso disse, com o TSE. Se nós pegamos aqui o balanço da gestão do Barroso no TSE, ele mesmo, o site do TSE, se orgulha de ter firmado parcerias com todas as plataformas de rede social. Então, esse complexo industrial da censura que foi criado por obra da interferência do Partido Democrata dos Estados Unidos no processo eleitoral do Brasil, pelo que o próprio ministro Barroso disse, foi estimulado por eles próprios, tudo a pretexto de defenderem a democracia. Tudo isso que o ministro Barroso disse, no final das contas, confirma, é uma confissão de tudo aquilo que nós estamos apontando ao longo dos últimos tempos. Que o Lula foi eleito graças à ajuda do Partido Democrata norte-americano. E o ministro Luiz Roberto Barroso, como eu disse para vocês agora, disse que essa interferência começou lá em 2020, quando ele assumiu a presidência do TSE. Em 2020, no momento da pandemia, ninguém pensando em eleição, e o TSE já firmando essas conversas com integrantes do Partido Democrata norte-americano para interferência no processo eleitoral brasileiro. Ainda tem Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que defendeu Janja. Mas antes de eu trazer esse vídeo, eu preciso trazer para vocês o vídeo desse aliado de Bolsonaro, sim, que está lá nos Estados Unidos. Ele que é conhecido por não ter papas na língua, Alan dos Santos, revelou uma verdadeira bomba envolvendo as Forças Armadas e o ministro Flávio Dino, que, gente, segundo eu fiquei sabendo, ele está fazendo de tudo para esse vídeo não vir à tona. Mas é lógico que eu não ia deixar de trazer para vocês. O cara é um cachaceiro, ladrão, safado, tá vendendo o Brasil pra China. Os caras estão prestando continência. Olha, não, porque tem que entender que são as instituições. Instituição é o cacete, irmão. Os generais de calcinha, os generais especialistas em guerra de travesseiro. Primeiro que esses generais não eram os homens. Querem mostrar o vídeo do Flávio Dino? Eu posso pedir pra produção colocar. Mas pra quem não viu... O galera tá almoçando, né? Então eu vou só falar. Contigo mesmo. Pra quem não viu, é o Flávio Dino numa aula inaugural lá. Tem lá o Dino lá. Nossa, Deus me livre. Aí, ó. Essa é a aula inaugural do Dino! É o Flávio Dino numa aula inaugural. Olha isso, rapaz. E falando pro vice-governador. Isso é postura de ministro? E articulando pro vice-governador ser candidato a governador. E chamaram uma professora de direito, amiga do Dino, para ser a vice-governadora, porque ela é incrível, maravilhosa. Quer dizer, é o Flávio Dino tentando formar uma chapa para concorrer ao governo do Maranhão. Tentando não, né? Tentando não, né? E o governador atual ficou muito pé da vida. Claro, porque assim, gente, eles não têm pudor, tá? Eles não têm pudor. O Dino... vamos lá. Primeiro, puxão de orelha na Patricinha da Terceira Via. O Olavo falava o tempo todo para esses generais especialistas em guerra de travesseiro, os generais de calcinha, os generais especialistas em guerra de travesseiro,
Primeiro que esses generais não eram os homens verdadeiros, né, do Exército de Caxias, que botou a Farc para correr na Operação Traíra. Minha memória hoje está boa, hein? Hoje o programa vai ser... então, assim, os generais, eles não eram. Porque como é que eles tratam as pessoas que estavam na Operação Traíra? Como eles tratam a esposa e o militar, a esposa do militar que está nos assistindo aqui, esqueci o nome dela agora, você me perdoa, querida. Mas a Daniela Fernandes? Isso. Do general Mário Fernandes. Mário Fernandes. Né? Foi preso em novembro de 2024? Foi, né? Ou julho de 2024. Então, ele... Foi no meio do ano. Ele é general de verdade. Ele é homem. Ele é do Exército de Caxias. O Olavo falou para todos os outros generais de calcinha, especialistas em guerra de travesseiro, que eles tinham que parar com essa palhaçada de a gente tem que manter... Como é que é o termo que eles usavam? Era manter a estabilidade, não? Como é que era? Era estabilidade, né? Manter a estabilidade democrática. E estabilidade do quê? Essa estabilidade aí. Você vê o Flávio Dino falando que tem que fazer campanha, né, em faculdade. Então os caras não têm pudor. Eles não têm pudor. Meu sonho era ver um Ives Gandra Martins sem esse pudor. Adoro o Ives Gandra. Sério mesmo. Não tenho dúvida que ele é um homem piedoso, um católico do Opus Dei, assim, impecável, um homem maravilhoso. Mas PQP vai ser frouxo, sabe? Nunca vi tanta frouxidão quanto a do Ives Gandra. Dele e do filho. São pessoas maravilhosas, não tenho dúvida. Mas, pô, do lado de lá, olha o Coringa, meu irmão. Olha o Pinguim. Mostra a foto do Pinguim de novo aí. Olha o Pinguim na faculdade. Bota a foto do Pinguim de novo aí, produção. O Pinguim não tem pudor, irmão. Imagina o Batman com pudor. Pô, o Pinguim tá aí, ó, na faculdade, usando a academia, fazendo, né, politicagem barata, cometendo crime que não só merece, mas tem que ser empichado. E aí a nossa galera é de um pudor, é de uma elegância e sofisticação que Deus me livre, cara. Eu não quero essa elegância e sofisticação do nosso lado. Por isso que eu gosto da posição de advogado como o... É Papini, não? Como é que é o nome dele? Papini? Papini, né? Não é Papini? Aquele advogado faca na caveira? É. Dele, do advogado Daniel Silveira. Paulo Faria. Do Chiquini. Pô, a gente tem que aumentar. Marcílio. Olha que foto mais Emerson patética, Gribeletti. meu irmão. Esses três é tudo cuzão, tudo bunda mole. Pô, o cara é um cachaceiro, ladrão, safado, tá vendendo o Brasil pra China. Os caras estão prestando contra os chineses. Olha, porque tem que entender que são as instituições. Instituição é o cacete, irmão. Os caras chegaram lá, roubaram tudo. Roubaram velhinha. Fizeram tudo. E tem que respeitar porque botou a mesma farda do Exército de Caxias. Enganaram um monte de gente, prenderam um monte de gente. Exato. Não, entre aqui no ônibus, vocês vão estar bem. Quer que eu... Cara, isso me dá uma indignação, Lacombe. Não, e o general... O cara falar com orgulho no Congresso, se orgulhando de ter feito isso, cara. Foi. E ainda falando que ficou impressionado que o presidente Lula ligou pra ele, lembra? Meu irmão, isso aí, eu te falar. Nem acreditei que era o presidente me ligando. E quando o Bolsonaro ligava pra ele, será que ele ficava também emocionado? Ou será que ele ficava pensando assim, mas esse o cara molhou a cueca com o telefone do Lula. É o general Dutra. Um maluco desse tem que ser tratado como homem dentro da Força Armada, meu irmão. Botar um cara desse, dar uns pescotapa mesmo, dar uns pescotapa nesse maluco, paga 100, paga 1.000, vira homem nessa porra. Falta isso, Lacombe. Lacombe já viu vídeo institucional de Força Armada aqui nos Estados Unidos? Meu irmão, tu compara vídeo institucional da Rússia, dos Estados Unidos e do Brasil, você fala assim, meu irmão... Não, eu já vi os daqui. Parece assim, filme de ação, né? Cara. Você fica com maior vontade de se alistar. O do Brasil, você tem vontade de sair correndo. É isso aí. Você tem vontade de falar assim, cara, é Power Ranger. É pior que Power Ranger. É pior que Power Ranger. Aí, ó, Gustavo Henrique Dutra. As pessoas achavam que estávamos... Vagabundo. Isolando as praças. Eu tô sem óculos aqui. Para protegê-las. E foram dormir. No dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. Isso é muita canalha. E teve alguém no governo, não lembro quem foi. Falar isso como se fosse uma vantagem. Que queria colocar no livro dos recordes, lembra? No foi, da Polícia Federal. Foi o cara da PF. O Andrei Rodrigues. Ele mesmo. Cara, eu vou te falar isso aí. É de enojar. Eu outro dia estava conversando com um amigo meu, a palavra enojar nunca fez tanto sentido como hoje, sabia? Que dá nojo mesmo, sabe? Tipo, é asco. Não é uma parada assim que você olha e fala assim,
Pô, o general não podia ter falado isso. Não, dá nojo. Dá nojo, irmão. Dá nojo, nojo, nojo. Essa é a palavra. Nojo. Nem palavrão cabe numa parada pra descrever isso. E aí, assim, vamos lá. A gente tá nessa situação. Então, durante muito tempo, tá todo mundo com medo de fazer manifestação em Brasília. Irmão, o Bolsonaro é muito Highlander. É. O nego pode falar o que for dele. Eu acho mó viagem quando o nego diz que o Bolsonaro é estrategista. Eu acho mó viagem. Não é. Agora, que o Bolsonaro tem uma força, ele conquistou o coração do povão. Quem o odeia, quem não gosta dele, tem que dar o braço a torcer. Ele conseguiu fazer as pessoas irem a Brasília, porque depois eu fiquei sabendo, um monte de gente pegou o ônibus e foi. Porque qual era o meu medo do lance da manifestação em Brasília? Por causa da anistia. Qual foi o meu medo? Pô, Max, a gente morou lá. A gente sabe como é que é. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? Então é isso. Desmaia em pleno discurso e é socorrido. André Ventura ficará em observação por 24 horas. Há quem diga que pode ser um possível envenenamento. Foi logo depois dele tomar um copo d'água. E eu vou trazer também esse vídeo para vocês. Mas antes, vamos entender o que diz essa matéria? O líder do partido Chega, André Ventura, desmaiou durante um discurso de campanha na noite da terça-feira, dia 13, no Parque de Exposição da Tavira, em Portugal. Ele foi socorrido pelos seguranças, encaminhado a uma ambulância e levado ao hospital de Faro. Segundo Pedro Pinto, líder do partido do Chega, Ventura estava consciente e seria submetido a exames. O incidente ocorreu cerca de 10 minutos após o início do discurso. Antes de cair, Ventura levantou a mão ao peito e à garganta e não conseguiu continuar falando. O serviço de emergência foi acionado para atender um caso de dor no peito. Na ambulância foram realizados 2 eletrocardiogramas, sem alterações. No hospital, ele passou por novos exames, como ecocardiograma e angiotomografia. Ainda há diagnóstico fechado. Causas possíveis incluem cansaço, crise hipertensiva, descompensação do sistema nervoso. Ventura deve permanecer em observação até em 24 horas, em uma sala reservada com vigilância.
Gente, segundo informações aqui, estão falando até envenenamento. Prestem atenção no momento que isso aconteceu. Chega! 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 Porque temos que acabar com este país em que andam a viver... Líder da direita. Peço, por favor, saiam do palco, por favor. Vamos sair do palco, por favor. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, Brasil, notícia urgente. Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de saída, podendo renunciar a qualquer momento. Notícia que temos para mostrar aqui. Nós vamos trazer as provas, as fontes. Você vai entender tudo aqui, porque realmente parece que alguns já entenderam ali que a corda já arrebentou para o lado do judiciário e nos próximos meses, se não na próxima eleição, a coisa vai ficar muito feia para os ministros do STF, principalmente depois da chegada de Donald Trump nos Estados Unidos. Você vai entender isso aqui agora. Acabou de sair essa notícia aqui que o Barroso pode sim estar de saída e vai abandonar o barco. Olha só, pessoal, isso é um grande sinal para a democracia brasileira voltar à normalidade. Nós vamos mostrar isso aqui agora. E outra coisa também, tem uma pessoa ali em Brasília forte que acaba de mudar de ideia e isso vai beneficiar e muito Jair Bolsonaro. Nós vamos mostrar também logo em seguida. Hugo Mota vira casaca, pessoal. E agora o STF está sem saída porque ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Preste atenção nesse vídeo que temos para trazer aqui agora. Já dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para ver outros vídeos como esse, porque o clima está tenso mesmo em Brasília. Vamos ver agora a primeira matéria com o Ancapso. Ali o jurista, advogado do Ancapso, que vai mostrar para nós aqui sobre a saída de Barroso. Será que finalmente o povo brasileiro vai ter uma notícia boa? Preste atenção. E nós podemos ter agora o primeiro pedido de pinico no STF, hein? Aparentemente o Barroso está querendo pedir renúncia em setembro, depois que ele deixar a presidência do STF. Olha aí, é possível que seja esse mais um motivo para o Alexandre de Moraes estar querendo tanto correr com a condenação do Bolsonaro, porque o Barroso pode pedir pinico, e pode ser só um dos que estão querendo pedir pinico. É o que eu falo para vocês, qual que é o problema? Esse pessoal está começando a perceber o problema, o buraco que se meteu. A coisa só vai piorar daqui para frente, né? O Barroso é o atual presidente do STF, ele fica presidente do STF até setembro. E aí, segundo está dizendo aqui, isto é, o Planalto vê interesse de Barroso numa embaixada, então qual que é a troca que eles fariam? O Barroso pediria a renúncia, com isso o Lula ganharia o direito de indicar mais um ministro para o STF e, em troca, o Lula daria uma embaixada na Europa para o Barroso, né? Então a maneira do Barroso sair aqui do Brasil, né? Ficar um pouquinho fora, né? Se livrar deste problema que vai se tornar aqui cada vez mais forte aqui no Brasil. Será que o Barroso perdeu o Mané? Perdeu o Mané, Barroso? É isso daí, cara. Eu acho que ele perdeu, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque o Barroso é dos mais ativos defensores do Alexandre de Moraes, não porque a democracia vive um momento perigoso no mundo, vive sim, por culpa de vocês, seus idiotas, que estão tirando o principal opositor das eleições de 2026. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Burocrata Libertário, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso é o autor da famosa frase "perdeu o Mané", né? Que é uma frase que aqui no Rio de Janeiro os assaltantes falam quando estão te roubando, né? Perdeu, Mané, perdeu, entrega aí, já perdeu já, né? É típica fala de assaltante. E o Barroso falou, curiosamente, escolheu essa frase exata, frases que assaltantes falam para as vítimas de um assalto, para responder aos bolsonaristas que estavam cobrando ele lá em Nova York sobre o resultado das eleições em 2022. Perdeu, Mané. É exatamente como faria qualquer bandido que tenha roubado alguma coisa sua, falaria aqui no Rio de Janeiro. E o Barroso não pode alegar que ele não sabe porque ele é carioca, tá? Ele é aqui do Rio. Enfim,
esse é o cara, né? E é um cara que tem defendido aí as pautas do Alexandre de Moraes, está nessa turma, está na turma do atraso do STF, né? E como eu estou falando para vocês, o grande problema que esse pessoal está enfrentando é o problema de que o pessoal está vendo que está ficando muita ponta solta dessa coisa do Alexandre de Moraes. Veja, eles achavam que destruir o Bolsonaro seria uma tarefa fácil, seria só fazer uma paradinha, acusar ele de importunar baleia, roubar mexerica, não sei o que lá, falsificar cartão de vacina e pronto, acabou o Bolsonaro. Ninguém mais vai querer gostar do Bolsonaro e coisa e tal, e acabou. E estão vendo que não vai ser esse o caso. E à medida que o Alexandre de Moraes fica mais desesperado para impor essa agenda de destruir o bolsonarismo a qualquer custo, mesmo que não tenha evidência nenhuma, mesmo que não tenha prova nenhuma, condenar o cara a qualquer custo, mais ele começa a deixar ponta solta, começa a deixar rabo, e uma hora vai fechar uma porta no rabo desse aí do Alexandre de Moraes, e o pessoal sabe que vai dar merda nesse caso, vai dar merda para todo mundo, inclusive para o seu Barroso. E essa merda não vai acabar em setembro, isso vai continuar. Depois de condenar o Bolsonaro, esse pessoal vai ter... O que vai acontecer? Eles vão condenar o Bolsonaro esperando que acabou o Bolsonaro. Ah, não, agora acabou o bolsonarismo. Condenamos o Bolsonaro, tá na cadeia, agora o bolsonarismo acabou. E o que vai acontecer? Não vai acabar o bolsonarismo. O Bolsonaro vai continuar comandando o país da cadeia, se for o caso. E aí, esse é o desespero desse pessoal. Já começa a faltar um monte de gente correr debaixo do Alexandre de Moraes. E o Barroso, aparentemente, é o covarde desse tipo, né? Foi corajoso para dizer perdeu o mané depois da eleição de 2022, mas agora parece, segundo está dizendo aqui, isto é, que ele tem interesse em sair. Isso é recente, aqui, dia 13/5. Curiosamente, o pessoal estava falando, no final do ano passado, aqui, ó, quem aposta na aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso após sua passagem pela presidência da corte pode tirar o cavalo da chuva. Aos 66 anos, ele segue muito motivado no tribunal. Então, ou seja, ano passado, em dezembro, ele disse que não vou sair não, que eu vou até o final, estou motivado e quero e coisa e tal, né? Só que em novembro do ano anterior, em 2023, ele revelou numa entrevista da Veja que chegou a pensar em abreviar sua passagem pelo Supremo. Desde então, o tema paira em conversas da comunidade jurídica, né? Mas no final das contas, segundo está dizendo essa reportagem aqui, que é de dezembro de 2024, ou seja, do final do ano passado, ele vai continuar até o final. Mas agora parece que ele mudou de ideia. Não, por quê? Porque o que está acontecendo, ele está vendo a coisa ficar feia, ele está vendo o que tinha em dezembro do ano passado. O Trump não tinha tomado posse ainda, não tínhamos as informações todas sobre as possíveis sanções do Trump à Suprema Corte Brasileira, não tínhamos ainda um monte dessas pontas soltas, algumas pontas soltas já tinham, tá? Já tinha lá a vaza-toga, já tinha saído e coisa e tal, mas há outras pontas soltas, né, como o desespero do Alexandre de Moraes para tentar tirar o Oswaldo Eustáquio da Espanha, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, né? Esse monte de pontas soltas que o Alexandre de Moraes está deixando por aí está começando a deixar o pessoal nervoso, né? Então, aparentemente, o Barroso resolveu pedir pinico. Olha só, isso pode ser uma notícia ruim ou pode ser uma notícia boa pra gente, tá? Primeira coisa, é uma notícia boa no sentido que mostra que o STF está incomodado, que a pressão política que a gente está fazendo está incomodando o STF, que realmente o pessoal lá não está no melhor dos seus ânimos, né? E lembra, ele saindo agora, qual que é a parte ruim disso? A parte ruim disso é que o Lula poderia indicar mais um juiz para a Suprema Corte ainda nesse governo dele. Agora, isso vai depender um pouco de como é que o pessoal jogar o jogo no Senado, porque do jeito que o Senado está chateado com o STF, do jeito que o Senado está brigado com o governo Lula, o Senado pode muito simplesmente bloquear a indicação. Não tem prazo para o Senado aprovar a indicação de um ministro do Lula. O Lula pode indicar, evidentemente, vamos supor, se o Barroso de fato pede renúncia agora em setembro desse ano, o Lula indica alguém e pode indicar logo em seguida, mas a pessoa tem que ser aprovada no Senado. Já estamos no final do ano, então pode ser que isso seja jogado para o ano que vem. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição já vai ter uma pressão toda própria, que como eu falo para vocês, quanto mais perto chegar da eleição, mais a gente vai ver deputados e senadores correndo para o lado do Bolsonaro. Porque precisam de voto, e só quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Então vai ver um monte de gente, e o Bolsonaro pode cobrar isso, ó, segura, não aprova. Não aprova. Deixa cair o governo, entrar o próximo governo, ano que vem, 2027, escolhe o próximo. Aí olha que beleza que vai ser. Porque o Barroso não é dos 3 juízes que vão sair no próximo governo. Então eu falei para vocês, o próximo presidente vai nomear 3 juízes. Aqui, ó. O Fux, que sai em 2028,
a Carmen Lúcia, que sai em 2029, e o Gilmar Mendes em 2030. Então, o próximo governo nomeia 3 juízes, é aquilo que eu falei para vocês, a gente já pode chegar quase na maioria, porque já temos o Cássio Nunes e o André Mendonça. Nomeando mais 3, ficamos com 5. Ainda fica 6-5. Mas se tiver mais um ministro para o próximo governo nomear, pode ser que seja um ministro que ajude, né? Pode ser que seja um ministro de direita, e aí você já tem 6-5 para o nosso lado, já começa a reverter a coisa toda. Não precisa nem de impeachment de ministro do STF. Já se resolve tudo no Senado, simplesmente segurando a indicação do próximo ministro para o STF. É uma coisa perfeitamente razoável do Senado combinar com o Lula e com o STF. Olha só, o negócio é o seguinte, tem muita pressão na base para fazer impeachment de ministro do Supremo. Se o próximo presidente for de direita, o pessoal vai querer fazer impeachment de ministro, porque isso daí. Então faz o seguinte, deixa a gente segurar essa indicação do Barroso aqui, vamos segurar essa coisa aqui, que a gente deixa o próximo presidente, quem ganhar a eleição, ganha tudo, leva o STF também. É lógico, isso vai dar um peso ainda maior para a próxima eleição, mas como eu acho muito pouco provável o Lula ganhar a próxima eleição, me parece uma coisa muito boa. O Barroso só seria substituído no presidente seguinte, no que foi eleito em 2030 e que vai governar até 2034. Então o Barroso e o Fachin saem nesse próximo presidente, né? Então assim, se por exemplo o Tarcísio entrar na próxima presidência, ele já consegue colocar, nesse cenário otimista que eu estou colocando, seriam 4 ministros indicados pelo Tarcísio, e ele vai ser reeleito, porque o Tarcísio é bom, vai ser reeleito e vai ficar mais 4 anos, vai indicar mais 2, ou seja, vamos terminar isso daí logo no início da próxima década, com 7 juízes, não, 8 juízes da direita e só 3 da esquerda, né? O Zanin, o Dino e quem é o outro que sobrou? Não, o Alexandre de Moraes, é verdade, o Alexandre de Moraes e o Toffoli. São 4 mais 7 que dá os 11. Exatamente, vão ser 7 da direita e 4 da esquerda. Já está de bom tamanho, já está um STF mais razoável para se fazer as coisas, né? Então assim, o Lula está querendo dar uma embaixada para o Barroso, ou seja, o Barroso literalmente pediu pinico, socorro, não aguento mais. Tô vendo que vai dar merda esse troço, quero pedir pinico. A vantagem disso é, se ele está pedindo pinico né, pode ser que outros queiram pedir pinico também, né? Outros também estejam nessa situação. E, de novo, o importante é o Senado não aceitar a nomeação do Lula. Isso poupa um processo de impeachment do STF na próxima legislação. Vamos torcer, acho que tem chance, tá? E, bom, o Lula vai dar uma embaixada para o Barroso vai lá para a Europa, vai se ferrar, mas aí é só até o próximo presidente também, que o próximo presidente resolve esse problema, demite ele e bota alguma outra coisa no lugar. Enfim, vamos ver como é que vai terminar isso daí. Mas eu gostei, eu acho que é positivo isso daqui. Pois é, pessoal, tá aí, né? Se o Barroso sair, o povo brasileiro de bem, de direita, vai agradecer, né? Porque parece que já deu, né? Parece mesmo que depois aí que ele entregar o cargo de presidente ali do STF, pode ser que ele saia. Essa é uma informação muito interessante, porque inclusive no ano que vem, né, o presidente do TSE vai ser ali o André Mendonça e o Cássio Nunes como vice, então pode ser que ele esteja de saída. Tem uma outra informação aqui muito importante sobre a Câmara dos Deputados, sobre o Hugo Mota. Hugo Mota, de uma semana para cá, vem dando alguns sinais bastante interessantes e parece que ele está mudando a casaca, ele está virando a casaca. E agora ele começa a confrontar ministros do STF. Você vai ver isso aqui agora. Preste atenção, pessoal. Olha que coisa. Pela primeira vez, depois que ele assumiu ali o seu mandato, ele começa a bater de frente. E será que ele vai botar a anistia em pauta e ir contra diretamente os ministros do STF? Vamos ver agora aqui com o Deltan Dallagnol, aquele mesmo ali da Lava Jato. Ele vai trazer para nós aqui. Essa também é uma excelente notícia para a direita, para Jair Bolsonaro e para os conservadores. Confira. O Hugo Mota decidiu responder à afronta do Supremo Tribunal Federal. Ele não aguentou a pressão. De fato, o presidente da Câmara, Hugo Mota, é hoje talvez o homem mais pressionado do Brasil. E a pressão da direita sobre ele funcionou. Nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota não resistiu à pressão dos seus colegas deputados. E, em segundo lugar, como que isso levou Mota a decidir responder ao STF. E aqui eu vou te mostrar qual que vai ser a resposta dele à decisão unânime da primeira turma, que no STF mandou prosseguir a ação do golpe contra Bolsonaro e contra Ramagem.
A ação ela até ficou paralisada, mas muito parcialmente, e os deputados consideraram isso um verdadeiro atropelo das suas prerrogativas, porque de fato é um atropelo, certos eles. E eu vou te mostrar no finzinho como que pode surgir disso tudo uma solução real para o que está acontecendo. Bora então direto para o primeiro ponto, começando com a seguinte matéria da Folha de São Paulo, cujo título eu vou ler para você agora. Mota aguarda a posição jurídica da Câmara para definir resposta ao STF no caso Ramagem. Olha, gente, a matéria ela começa dizendo que o Mota está esperando a conclusão de um estudo da consultoria jurídica da Câmara dos Deputados para ir reagir ao STF e que ele deve se posicionar até amanhã, terça-feira. Mas eu vou ler para vocês o trecho mais importante dessa matéria que mostra como que o Mota não conseguiu aguentar a pressão. Olha aí. Mota tem dito em conversas reservadas querer agir com responsabilidade para evitar um atrito entre poderes, mas ele ressalta que foram mais de 315 votos a favor da medida que paralisa uma ação penal contra o parlamentar. Por isso, ele busca dar uma resposta aos seus pares. Olha, se você achava que o Mota ia ensaboar, ia aguentar a pressão dos deputados, e se isso aqui vê que ele vai dar uma resposta, te deixou animado, deixa o seu like para mais gente também se animar nesse começo de semana e ver como que a pressão funciona e para seguir impressionando. Ou seja, gente, apesar do Mota não querer comprar briga com o Supremo, porque afinal de contas o Mota tem rabo preso com os ministros, em razão das investigações que correm no tribunal envolvendo as emendas parlamentares, como aliás o Alcolumbre, gente, também tem o rabo preso. E aí o Hugo Mota acabou ficando numa sinuca de bico. De um lado, a pressão do Supremo, seu rabo preso. Do outro lado, a pressão dos pares. E ele não aguentou a pressão, porque agora ele tem 315 deputados no pescoço dele, indignados com o Supremo por ter atropelado a Câmara, fora a pressão das redes, que tem cobrado uma reação do Mota. E mais, como eu mostrei num vídeo aqui no canal que viralizou com quase 1 milhão de visualizações nesse domingo, o STF agora arrumou um novo inimigo poderoso depois dessa afronta, que passou a ser aí, então, um aliado de Bolsonaro. E quem que é esse novo aliado do Bolsonaro e novo inimigo do Supremo? O Centrão. O Centrão não gostou nem um pouco de ver o STF pisar na cabeça da Câmara, ao afrontar uma decisão soberana dos deputados desse jeito. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela no final e também na descrição para vocês verem depois, porque vale a pena. Mas, embora a Folha tenha dito que o Mota ainda aguarda o parecer da consultoria jurídica da Câmara, o jornal O Globo ele foi além. E ele revelou para nós que ele já sabe o que ele vai fazer em reação ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler então para vocês o que saiu aqui na coluna da Mela Megali. Olha o título aí. A resposta de Mota ao STF após decisão que mantém o processo contra Ramagem e Bolsonaro. A equipe jurídica que assessora o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem trabalhado em uma resposta ao STF após a corte manter o processo contra Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. A aliados, Mota destacou que a reação dos deputados à decisão foi muito negativa, pois os parlamentares consideraram a medida uma afronta ao legislativo. O presidente da Câmara disse a congressistas que algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. Quem diria, hein? Algo será feito para mostrar a insatisfação com a corte. Olha, as duas matérias, elas não falam qual que vai ser essa resposta. O que vai ser esse algo contra a corte? Qual vai ser a resposta jurídica do Mota ao STF? Mas qual será? Olha, tem uma solução paliativa e uma real. Vamos começar com a primeira, que é o que tudo indica que ele vai fazer agora. Tudo está indicando, inclusive pelo que o líder do PL, sócio nesse Cavalcante, já tinha comentado, que o Mota vai recorrer da decisão da primeira turma para que esse caso seja julgado no plenário, pelos 11 ministros do Supremo e não pela primeira turma apenas. E como eu já expliquei para vocês naquele outro vídeo que eu comentei e vou deixar para vocês no final, isso não resolve o problema, é claro, mas ajuda a piorar a situação para o STF publicamente. Ou seja, sair da turma e ir para os 11 ministros não resolve totalmente o problema, porque eles devem decidir de modo desfavorável à Câmara. Mas piora a situação para o STF porque coloca todo o ônus público de decidir contra a decisão soberana da Câmara sobre as costas, sobre os ombros dos 11 ministros do Supremo, onde a gente sabe que tem divergências.
Sem falar que um recurso da Câmara dos Deputados não é algo simples assim, que os ministros possam ali desdenhar, descartar sem nenhum desgaste. Não, é um dos poderes da República. E isso constrange os ministros e faz a briga escalar, já que eles não vão querer retroceder no seu posicionamento. Como eu disse, essa é uma solução paliativa, ela não resolve o problema. Só que ela, por outro lado, estica a corda com a Câmara e é aqui que pode a verdadeira solução aparecer. Não vai ser uma solução jurídica, a verdadeira solução, mas sim política. Se o STF escalar uma crise ao ponto de tornar um desrespeito à Câmara insuportável, nem o Mota, nem os deputados vão ter outra alternativa a não ser começar a retalhar o Supremo com as armas que eles têm à disposição, e são várias e são poderosas. CPI de abuso de autoridade, PEC que limita as decisões democráticas que foi aprovado no Senado, está na Câmara, PEC de reforma do Judiciário, PEC que vai mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo, e por aí vai. A solução ela vai ter que vir da política, depois que a crise escalar o suficiente, porque o STF é mesmo inganhável. O STF ele é supremo, mas, então, como ele não pode ganhar do Supremo no jurídico, na reação jurídica, eles podem ganhar na política, com as PECs, com as propostas, com as mudanças, com as políticas públicas. Olha, o STF eles decidem como quer e não tem para quem recorrer, mas a Câmara e o Senado podem criar soluções a partir da política que dobrem o Supremo Tribunal Federal. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Mota ele vai cumprir a promessa que ele fez aos deputados e vai responder ao STF? Você acha que ele vai arriscar escalonamento? Porque ele tem uma série de armas à disposição, como eu mostrei, mas o Supremo também tem as deles. Pois é, pessoal. É claro que esses ministros do STF chega uma hora que eles já estão de saco cheio com tanta encheção de saco aí do povo brasileiro, né? Por quê? O Barroso foi um que confrontou a população brasileira quando ele falou ali, perdeu mané. E aí, depois daquilo ali, o povo começou a perseguir ele direto. Chega uma hora que o cara cansa. E eu tenho pra mim que ele vai sair sim. E logo após ele, outros, como Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, né? Por quê? Como eles fazem parte ali do consórcio comunista em Brasília, né? Consórcio político comunista em Brasília, no sistema, eu não duvido, assim como o Lula arrumou para Dilma, presta atenção, pessoal, o Lula arrumou para Dilma ser presidente ali de honra, né? Presidente federativo do BRICS, né? Aquele bloco econômico internacional, onde ela ganha nada mais, nada menos do que R$200 mil só para ficar ali intermediando as negociações ali entre o BRICS e ajudando, é claro, né, esse consórcio internacional comunista, socialista. E depois que a Dilma perdeu para o Senado em Minas Gerais, a Dilma perdeu para a senadora, aí o Lula foi e arrumou essa vaguinha, esse empreguinho para ela, né, 200 pratas, fora as regalias. Vocês não acham que o Barroso também, por ter feito seus excelentes trabalhos para o sistema, não para o judiciário apenas, mas para o sistema, ele também não vai ter aí, né, também uma embaixada em algum país aí? Olha só, pessoal, olha só, o cara tá ali, Supremo Tribunal, já recebe um excelente salário, ele tem um mordomo ali para abrir a porta, para puxar a cadeira, para dirigir o carro, tem tudo. Aí, de repente, o Lula pode arrumar para ele ali na Suíça, na Noruega, né, em Luxemburgo, né, uma embaixada. Aí o cara, aí acabou, pessoal. Aí é final de carreira mesmo, aí pode aposentar. Aí não precisa de mais nada. Receber uns 100, 200 mil para ficar ali na Suíça, na Nova Zelândia, num país de primeiro mundo, um país top, e recebendo às custas do governo brasileiro. Essa é o final de carreira aí que todo, né, brasileiro aí gostaria de ter, né? Às custas do governo, do meu e do seu dinheiro. Barroso de saída. Olha só que bomba, nós não esperávamos isso, mas é porque ano que vem as coisas mudam completamente. Segundo as pesquisas, Bolsonaro pode voltar. Segundo o que está mostrando também, o André Mendonça e o Cássio Nunes vão estar dirigindo o TSE, pode reverter a inegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, muitas coisas, essa anistia, por exemplo, que o Hugo Mota agora está batendo de frente com o STF, a anistia passando, né, na Câmara dos Deputados, ali no Senado Federal também, a anistia sendo aprovada, isso vai beneficiar o Jair Bolsonaro para ele poder voltar no ano que vem. Então, parece que os ministros estão olhando e falando assim, eu acho bom arrumar um cantinho para mim que a partir de 2026 a coisa vai ficar preta
para não falar outra coisa, aqui no Brasil para eles. E aí, pessoal, olha como que o sistema é sujo e corrupto. Eles nunca saem perdendo, né? Se você pegar aí, ó, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, né? Quem mais? Tem vários aí, ó. Se você pegar todos esses aí que participaram aí daquela roubalheira que teve, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, todos eles estão bem agora. Estão bem, estão com dinheiro, estão com burro na sombra e querem voltar à cena do crime ainda. Falam em voltar a partir de 2026. Tudo isso porque eles são amigos de quem está na frente do sistema, pessoal. Na verdade, no Brasil é assim, ó. Não interessa quem você é, interessa quem são seus amigos. Inclusive o Lula, né? O Lula naquela época lá que teve a Lava Jato, e aí o Dallagnol, Deltan Dallagnol, que a gente traz vídeo dele aqui direto, juntamente com o Sérgio Moro ali na Lava Jato, quiseram colocá-lo ali na cadeia, e uma das coisas era sobre o sítio ali em Atibaia, né? E o sítio em Atibaia tinha ali, tinha até os pedalinhos ali que eles andavam no lago, né? Com o nome do neto do Lula e tal. E aí o que o Lula falou? Não é meu, não é meu. É tudo de um amigo meu, né? Tem até uma música, né? Que fala sobre isso, né? Nada meu, nada é meu. É tudo de um amigo meu. Então, você não precisa ter muito patrimônio. Você vê que no nome do Lula, se você baixar ali no Banco Central, na Receita Federal, ele não tem muita coisa no nome dele, não. Deve ter 1 milhão, 2 milhões ali, pouca coisa. Se for contar o tanto de dinheiro que esse povo já passou a mão, essa petralhada toda, ele tem muito pouco no nome dele. Mas por quê? O que importa é os amigos que você tem, pessoal. O que importa é os amigos, é os comparsas. Aí acabou, aí fechou a conta, beleza? Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Se inscreva, é muito importante porque o YouTube não entrega os vídeos para todas as pessoas. Ele só entrega para quem está inscrito, para quem dá um like, para quem compartilha esses vídeos, para quem deixa um comentário. Deixa algum comentário, coloca aí de qual cidade você está nos ouvindo, está assistindo o nosso vídeo aqui. Para quê? Para que o YouTube possa te recomendar outros vídeos como esse, tá bom? Qualquer interação que você fizer, desde se inscrever, compartilhar e dar um like, o YouTube já entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te recomendar outros vídeos como esse. Tomara que outros ministros tomem o mesmo rumo do Barroso, né? É o que nós pedimos e desejamos. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.